Ninguém poderia prever o tamanho da tragédia que a Covid-19 causaria no mundo, certo? Errado. A tragédia foi prevista, ainda mais para os países que não foram os primeiros a serem atingidos, como Estados Unidos, Brasil e México. Alguns estudos têm sido criticados por supostos exageros, por preverem milhões de mortes. Muitos críticos tiram, claro, tais estudos de contexto, mas pesquisadores são passíveis de erros e, portanto, de críticas, desde que fundamentadas. Mesmo com um suposto exagero, o Brasil, por exemplo, atingiu os 100 mil mortos oficiais, bastante próximo de alguns estudos, mesmo com a nossa altíssima subnotificação. Dessa forma, o mini-doc de hoje buscará relembrar as previsões erradas, irresponsáveis e com graves consequências. A primeira previsão já virou histórica. Osmar Terra e Jair Bolsonaro previram em momentos próximos que a Covid-19 mataria menos do que a H1N1. O número de pessoas que morreram de H1N1 no ano passado foram na ordem de 800 pessoas. A previsão é não chegar a essa quantidade de óbitos no tocante ao coronavírus. Eles deram números diferentes para essas mortes. Osmar disse 950 pessoas, Bolsonaro disse 796. Ambos erraram por mais de 100 vezes. Nunca se desculparam, nunca admitiram o erro. Na segunda posição, Samidana é um economista que se juntou a especialistas da área de saúde e ciência para realizar um estudo que desbancaria todos os outros estudos. Ele criticou com veemência a suposta falta de atenção dada ao seu trabalho, apesar de ter sido consultado por políticos e tido amplo espaço nas mídias digitais e até apresentado para governadores. No dia 29 de abril, o estudo de Samidana afirmou que chegávamos ao pico da doença em São Paulo. Em São Paulo, a gente entra no pico neste momento e sai no dia 6. Então a gente vai ter uns dias aí de pico de mortes. Nós estamos no pico neste momento? Agora, entrando no pico. De agora até o dia 6. É uma semana de maio. Neste dia, o Brasil tinha 79.361 casos oficiais e 5.511 mortes. Depois, Sami atrelou o pico às condições de quarentena, mas essa não foi uma preocupação enfatizada quando divulgou o estudo. Ainda que possa não ter sido a intenção dos pesquisadores, ele serviu de base supostamente científica, técnica e isenta para defender posições que ajudaram a Covid-19 no país. Na terceira posição, no dia 12 de abril, em uma live celebrando a Páscoa, Bolsonaro disse que o vírus estava indo embora. Parece que está começando a ir embora a questão do vírus. Naquela data, o Brasil tinha 1.223 mortes de Covid-19. Ele não achou problemático mentir em plena Páscoa. O vírus, infelizmente, mal tinha começado a tragédia que traria ao país. Quarta, Suécia. A Suécia foi usada por um breve período como exemplo a ser seguido. Eu gosto do modelo sueco porque é um modelo de coragem. Mas que sabe o que faz um homem ser um homem? O que faz um homem ser uma mulher ser uma mulher? É a coragem com a qual a gente enfrenta a vida. Acho que a gente não devia fazer como a Suécia, deixar as pessoas trabalharem. Distanciamento social. Não durou muito. Afinal, o país foi o mais afetado na região nórdica da Europa, de forma incomparável aos seus vizinhos. O The New York Times publicou: a decisão da Suécia de enfrentar a pandemia de frente provocou uma onda de mortes sem poupar sua economia. A Suécia hoje é o 8º país do mundo em mortes por milhão de habitantes. É até difícil colocar essa previsão nas costas de uma única pessoa. Entretanto, um dos mais contundentes acerca do suposto sucesso sueco em lidar com a pandemia foi ele mesmo, Osmar Terra. E na quinta posição, eu já repito o nome dele, Osmar Terra. O senhor chegamos ao pico. Basta entrar em seu Twitter e ver que a realidade parece não importar muito. É uma espécie de dia da marmota. Todo dia que Osmar Terra acorda é o dia que a pandemia acabou. Primeiro, ele afirmou que o pico em São Paulo foi no dia 31 de março. Na data, o Brasil tinha 200 mortos confirmados. Depois, o pico aconteceria em abril. Ao chegarmos em maio, novo pico. Em sua defesa, ele continua dizendo que o pico foi em maio. Para coroar, Osmar Terra afirmou que a pandemia acabaria no fim de junho. Sexta, Júnior Durski e Roberto Justus viralizaram no começo da pandemia, não necessariamente por suas previsões, mas pela visão humanista de suas falas. Afinal, deram a entender que 5, 6, 7 mil mortos seriam baixas casuais. Tentando minimizar esse exagero, essa histeria que se criou
mas às vezes não estão tão bem informados sobre dados. Só olhar número, é só pensar um pouco que vocês vão concordar comigo. Que nós não podemos evitar, não tem como fechar tudo. Vão morrer então 5 mil pessoas pela coronavírus. Nós já ultrapassamos as previsões dos dois em muito mais de 10 vezes. Sétima. O governo afirma se preocupar com a economia. Entretanto, 9 em 10 projetos para combater a pandemia foram feitos pelo Legislativo. Hoje, quem olha para os números altíssimos de dinheiro público investido para conter a pandemia pode esquecer que Paulo Guedes, o nosso ministro da Economia, previu que resolveria a crise do coronavírus com 5 bilhões de reais. Para ser mais específico, com 5 bilhões ele aniquilaria o vírus. Alguns meses depois, seu secretário disse que o valor das medidas chegam a 1 trilhão de reais. É importante salientar, porém, que esta conta não foi detalhada e até o momento não encontramos comprovação desses valores, mas eles seriam 200 vezes maior do que inicialmente previu Paulo Guedes. E essas são 7 das previsões que eu selecionei aqui pra gente, não são as únicas e provavelmente também não serão as últimas. Mas eu gostaria mesmo de agradecer todos os novos inscritos do canal e dizer que a gente está preparando cada vez mais conteúdo, mais mini-docs sobre entretenimento, arte, literatura, cinema, que são assuntos que eu adoro, e também até algumas coisas mais pessoais que eu espero que conversem com todos vocês que estão por aí. E também, claro, continuaremos falando de política, de sociedade, que é um tema que me interessa bastante. A gente está trabalhando muito realmente para conseguir aumentar a frequência de publicações, mantendo a qualidade e estreando novos quadros. E a única coisa que eu posso pedir para vocês por enquanto é que quem ainda não é inscrito, se inscreve no canal, e quem já é inscrito, que deixe seu comentário, deixe o seu curtir, ajuda muito mesmo nos vídeos e para o canal em si. Vocês têm feito isso bastante e têm ajudado muito a gente. É a única coisa que eu posso pedir por enquanto. E comenta aí qual dessas previsões de alguma forma é a pior para vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.